Agora você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na Baixada Santista, no Brasil e no mundo. No ar, ponto a ponto, a informação em primeiro lugar. A apresentação, Eduardo Lucas, com participações de convidados especiais. Ponto a ponto, conectado com você. Olá, bom dia. 8h37, começando mais uma edição do Ponto a Ponto, nesta quarta-feira, 28 de agosto. Olha, agosto, restam 4 dias para terminar, literalmente, o 8º mês de 2024. Hoje, dia do bancário, ainda dá para comemorar o dia do bancário, porque como a coisa está indo, daqui a pouco será o dia do computador do banco, porque você não vai fazer mais nada com o bancário, e sim através do computador. Mas, um abraço àqueles que são resilientes, estão aí à frente dos bancos, tomando aí a atenção, literalmente, dos seus clientes também, né? E hoje é o Dia Nacional do Voluntariado ou do Voluntário. Se você é um, sinta-se abraçado e parabenizado. Começando aqui o nosso programa Painel do Porto, né? Dentro do espaço do nosso Ponto a Ponto. Painel do Porto que já conquistou aí uma grande fatia de ouvintes e espectadores em vários pontos do Brasil. Fico muito feliz e envaidecido com as respostas muito rápidas aqui. RádioStarNewsSantos.com, já estamos ao vivo pelo Facebook Rádio Star News, estamos aqui para você participar conosco também, daqui a pouco na íntegra, tudo isso aqui no YouTube e nas plataformas de rádio, Rádiosnet, Rádios.com, você nos ouve, nos assiste todos os dias, se inscreve no nosso canal, hein? Você dê o seu like, participe e ajude a construir cada vez assuntos de interesse para você e, é claro, em todo o nosso planeta. Bom dia, Virgínia. Bom dia. Passe o WhatsApp da Rádio Star News, por gentileza, às 8h38, por favor. 13998058709, repetindo, 13998058709. É isso, e a gente começa o programa com aquela notícia que é triste, né? Infelizmente, após aí mais de 20 anos, outro caso aconteceu, claro que não tem relação de culpa com São Paulo, longe disso, mas ontem tivemos o falecimento do zagueiro esquerdo, né? Zagueiro do Nacional do Uruguai, que aos 27 anos, ele passou mal na partida no Morumbi, foi socorrido e levado com uma arritmia cardíaca, e ele ontem veio a falecer, devido a, segundo informações, né, dos profissionais da área médica, o que mais leva a essa consideração de problema de arritmia cardíaca são exercícios em excesso. E ele, que já havia sido detectado há pelo menos 10 anos atrás, com 17 anos, que ele já tinha um pequeno problema cardíaco, mas, segundo o Nacional do Uruguai, havia sido assistido. Bom, infelizmente, o jogador não resistiu, já tinha comprometimento cerebral e ontem faleceu, para a tristeza aí do mundo do futebol, não somente brasileiro, principalmente do futebol uruguaio, que havia até interrompido essa jornada no final de semana, e a gente lamenta muito. Eu citei há 20 anos atrás, nós tivemos o Serginho, do São Caetano, que também no Morumbi passou mal e acabou vindo a falecer também. Bom dia, meu querido Marcos Muniz, empresário da área de logística, de transporte, sabe muito bem, né? O nosso prédio, daqui a pouco eu vou falar muito sobre isso aqui também, né? Mas é lamentar, né? Um jovem perder a vida após a sua atividade durante um jogo de futebol, só nos remete ao seguinte, né? Todos nós temos que estar sempre preocupados em avaliações médicas, porque por mais que você seja um atleta, veja, você pode ser aí vítima de um problema que está escondido no seu organismo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Virgílio. E o nosso Papa, hoje nós temos um Papa na Finanças, né? Até provoquei ele no começo, né? Mas eu tô aqui bem próximo para ver se ele me passa alguma fórmula mágica. E trocadilhos à parte, foi o secretário de Finanças da cidade de Santos, muito franco. Isso. Eu tenho feito de tudo, mas finanças, mas o trabalho é que está me trazendo alguma coisa de resultado, né? Então, estou muito preocupado a isso. Entender para onde que as finanças dos nossos municípios estão indo. E hoje tem isso é importante. E meus sentimentos aí à família, né, do atleta, né, que realmente perde aí um ente querido, né? Que Deus acalante aí a ausência, né, da pessoa física nos corações de todos. Se transformado pai há 10 dias atrás, havia nascido. Ele, então, é algo que nos deixa mais sensibilizado. Bom dia, meu querido Maurício Franco, gestor em finanças, ex-secretário de Finanças do município de Santos, responsável, quando assumiu essa pasta, que, na verdade, deram para o Maurício Franco uma bomba com aquele pininho. Se puxar, explode. Se conseguir contê-lo, ele não explode. E o Maurício foi muito capaz, muito
correto nas ações e colocou o Santos nos trilhos, e graças a Deus a gente percebe isso. Maurício, bom dia. Infelizmente, eu não gostaria de abrir, até porque os temas do nosso painel do Porto, mas hoje suscitaram várias manifestações. Nosso querido Antônio do Guarujá, a esposa, muito tristes, né? Dizendo que até perderam um familiar há uns 15 anos atrás, também devido a uma arritmia, passou mal em uma festa, caiu também e não teve tanta sorte. Foram apenas algumas horas para a sua morte. E um zagueiro, né? Um jogador de futebol, um atleta, perde a vida assim. E eu lembrei do Serginho, do São Caetano, que foi vitimado também, né? Passar mal no Morumbi. Bom dia, Edu. Obrigado pelo convite mais uma vez. Bom dia, Virgínia. Bom dia, meu querido Marcos Muniz. Aqui, prazer estar ao seu lado novamente no programa. Realmente é muito triste. Eu vi a notícia ontem, no final da noite, sobre o falecimento. E um rapaz de 27 anos, né, foi pai pela segunda vez agora, como você disse, há poucos dias atrás. E é lamentável, né? E a gente fica pensando assim, até que ponto isso pode ter havido algum descaso nesse sentido, né? Porque é uma situação complicada. A pessoa quer ser atleta profissional e detecta isso, como se disse, né, que detectou já 10 anos atrás essa questão, ou essa tendência à arritmia, mas a gente nunca vai saber. De qualquer maneira, é lamentável, né, pela situação toda. Mobilizou não apenas o Uruguai, mobilizou também aqui o Brasil, né, por conta da situação que ocorreu, e não tem, a gente não tem como não ligar a questão do Serginho de São Caetano, né? É uma imagem que fica, pelo menos na minha mente, ainda eu estou lembrando da situação dele caindo dentro da área, no caso dele foi dentro da área, né? Isso. E essa imagem do esquerdo também ela é chocante, né? Que ele está sozinho, ele começa a falsear os passos. Chega e tal. com a mão até na cabeça. Isso, e um companheiro vem em socorro e tal. É lamentável, realmente, infelizmente, começar o dia com uma notícia dessa não é bom. Só aumenta a reflexão. E para aqueles que me perguntaram, um abraço também ao Ricardo, lá de Praia Grande, que os clubes hoje utilizam, os jogadores, a espécie de uma roupa, né? Um tecido desses que é um tecido que gruda no corpo, e atrás aqui você vê um volume, uma caixinha aqui atrás. É justamente isso. O atleta ele tem, durante toda a performance do jogo, um monitoramento ali. E esse monitoramento ele é feito simultaneamente. E, além do que, após partida, aquilo ali é limpo, né? É passado por uma ficha de observação e se observa todo o ritmo cardíaco, pulsação, tudo que o jogador tem, rendimento, se houve alguma alteração. Havendo uma alteração, esse jogador passa a ser alvo de uma pesquisa individual. Então, eu vou dar um exemplo. Hoje você tem alguns clubes, eu vou pegar o exemplo hoje, até porque despontou como aquele que empreendeu, o Palmeiras mesmo. Ele tem um departamento que tem um trabalho junto com o Hospital Albert Einstein, que faz isso semanalmente. Então, todos os jogadores são monitorados. E vários clubes seguem o mesmo rito hoje de acompanhamento para a saúde dos jogadores. Mas que nós não tenhamos tão cedo um outro caso, que infelizmente a gente sabe que não foi o primeiro e nem será o último, e a nossa manifestação. Mandar um abraço especial para o Caleri de São Paulo. O Caleri entrou em contato com a família do jogador, o Caleri se colocou à disposição de ajudar na recuperação dele, até para pagar as despesas. Então, parabéns para o Caleri, jogador de São Paulo, pela atitude gigante. Para que você tenha uma ideia, ele chegou aí no hospital. Saber de notícias, ele ficou muito abalado. Então, esse tipo de atitude de um jogador merece o meu aplauso e o meu respeito. Não foi possível, mas ele tentou ajudar. Bom, às 8h45, eu vou àquele rápido intervalo, nosso primeiro intervalo, e volto com muitas informações dentro do nosso painel do Porto, informações do Porto, informações da reforma tributária, que casam com muita coisa no Porto, e trazendo para você também as participações aqui dos nossos ouvintes sempre, né? Nós vamos ao intervalo em nome de Muniz Logística, soluções em comércio exterior. Se você quer transitar quer importar e exportar, precisa levar a sua carga a qualquer ponto do país, aos principais portos, aos acessos rodoviários, faça com Muniz Logística. Acesse Muniz Logística pelo seu QR Code. Você tem aqui, por exemplo, sem posso para você, ou vá diretamente no site emunizlogistica.com.br ou ligue 13 499-8686. Soluções para o seu comércio, para o seu negócio com muita rapidez. Ô Marcos, a gente fala a área de logística, daqui a pouco tem um assunto ligado a isso, mas me parece que as nossas autoridades ainda não entenderam que o Brasil é um país eminentemente rodoviário,
eminentemente de transporte e logística rodoviária, e nós precisamos dar soluções para isso o quanto antes. O que a gente percebe que autoridades fazem? Criam mais empecilhos, gerando novos impostos, criam mais pedágios e não transformam isso em qualidade de piso, qualidade de solo. Eu li uma matéria outro dia, Alemanha, Reino Unido, Espanha, produzem rodovias que elas são pesquisadas em laboratórios, literalmente viram tapetes. Então, você tem um nível muito pequeno de acidentes, você tem um gasto de combustível das empresas muito menor e você tem uma obrigatoriedade pelos governos, Marcos, de pontos de apoio desses caminhões, que transitam de país a país. Não é como o nosso país, que é gigantesco, mas isso dá uma qualidade. Então, eu vi 11, 12 motoristas brasileiros que trabalham na Polônia, trabalham na Alemanha, dizendo da qualidade de se trabalhar lá com o transporte. Não, sem dúvida. A insegurança, não só na infraestrutura que se tem, né? É importante que se coloque, né, uma infraestrutura que se cubra todas essas demandas. Você tem hoje uma extensão aí territorial gigante, um modal assim, bem utilizado, que é o rodoviário, mas nós temos aí uma legislação, Eduardo, que foi colocada há 1 ano e meio atrás, né, pelo Supremo, colocando uma legislação do motorista, né, uma legislação que ela é muito parecida com a americana. Só que nós temos uma legislação de primeiro mundo com uma infraestrutura de um terceiro ou quarto mundo, né, que você não tem postos de combustíveis de parada, é uma catástrofe você parar com um caminhão para o motorista fazer sua higiene e tudo mais. E agora vamos trazer isso aqui para a nossa região. É simples notar, você pega essa perimetral aqui, onde que, teoricamente, é só caminhão que passa naquela região, né? Se você pegar o retão da Lemoa, né, que é o final ali, a pista está totalmente fora. Sim. Né? Então, aquilo ali não é para passar caminhão, gente. Aquilo ali, pelo amor de Deus, colocar um piso não foi apropriado. Não. Né? Então, nós erramos. O custo Brasil ele se dá em função dessa total falta de infraestrutura, né, onde que os caminhões ficam mais tempos parados do que propriamente rodando. Para você ter uma ideia estatística, Eduardo, eu pago para um motorista de caminhão mês 220 horas de trabalho, né? E nós puxamos mensalmente o quanto que ele dirige dessas 220 horas. Você consegue me falar um número aí, Maurício? Você consegue me falar um número, Eduardo? Vou deixar para o Maurício, que é especialista em números. Você paga 220 horas e ele de trabalho remunerado, mas Isso. ele não trabalha 220 horas. Eu pago 220 horas. Mas ele não trabalha 220 horas. E ele tem, sabe quanto de direção? Em média de 53 a 62 horas de direção. Isso quer dizer que ele fica mais tempo parado do que bem mais tempo. rodando. Bem mais tempo parado, 1/3. Né? Uhum. Ele fica parado ao invés de rodar. Produzindo. Produzir. Né? Isso tudo se dá pela extrema inoperância do Estado, né? falta de infraestrutura geral na Exato. carga, descarga. Os motoristas eles se cansam de ficar 5, 6 horas para carregar uma carga para São Paulo, por exemplo. Às vezes o cara fica 4, 5 horas num terminal. Exato. Então aí às vezes você... o motorista ele está estressado, ele está isso, o motorista... Não é para você estar estressado. Desculpa. É só dificuldade no Então, rodado. se cria muita dificuldade, né? Você tem... Eu fico olhando o absurdo, a gente compara sempre... Porque a gente teve a oportunidade em todos viajarem para qualquer país, né, um país desenvolvido, a gente começa a ter as comparações, né? Você vai em qualquer país mais ou menos desenvolvido, se tem um problema no asfalto, durante a noite eles consertam, de manhã já está tudo pronto. Aqui eles fazem exatamente o conserto no horário de pico, interditam uma via, aquele congestionamento. Será que ninguém percebe isso? Né? Eu tenho a impressão que se faz, muitas vezes, para mostrar que está fazendo, para que as pessoas vejam. Então, se fizer durante o horário que não tem ninguém Então, transitando. o país fica muito tempo parado. Por exemplo, se esse acesso todo dia você pegar o Waze, eu escuto no jornal de manhã, a entrada da cidade de Santos congestionada. Por quê? Se criou um grande funil para o acesso da cidade. Sim. Né? Então, nós estamos... por que está congestionado? Porque todo mundo vem no mesmo horário. Não.
Porque não criaram infraestrutura, né, que criasse acesso dele. Você está tocando nesse aspecto. Eu tinha que ir para o intervalo, mas antes do intervalo, viu, Maurício? Eu recebi, o Muniz, inclusive, até chegou a participar e vendo pergunta, com o Antônio Carlos Gonçalves, o FIFI, presidente da CT. Eu dizia para ele, eu tenho uma grande preocupação em relação ao futuro da cidade de Santos, em relação a isso. A gente está adensando a cidade de forma verticalizada. Então, são edifícios que vão sendo somados, novos empreendimentos, como um novo shopping gigantesco, vai ser construído no bairro de Jabaquara, e poucas alterações no viário. E é claro que isso demanda de recursos e investimentos para que sejam feitos. Mas, muitas vezes, mesmo o recurso estando à disposição, não existe área para isso. E nós temos um problema muito sério, que a gente tem esse problema em relação a Santos, que é a falta de espaços, né? E, além da falta de espaços, você veja, o Marcos citou, você tem a perimetral que imaginava-se ou imagina-se que foi concebida para o trânsito de caminhões do porto. Mas, se nós não tivermos urgentemente essa visualização das autoridades, imaginando que o porto vai crescendo e o porto precisa de entrada e saída para absorver essa grande quantidade do fluxo de caminhões, porque os navios não param. E eu vejo alguns problemas nisso, e até falei com o FIFI a respeito disso. Você tem ali o implemento de um parque valongo, você tem ali daqui a pouco a mudança do novo Concais, você tem um estrangulamento dessa malha viária ainda maior, né? E o próprio governo do Estado, o governador Tarcísio Gomes de Freitas, tem mostrado uma preocupação muito grande em relação a isso. E ele diz que os esforços têm que ser de todos, do município, do Estado e da União, principalmente o fato da União. Maurício, você, como foi gestor público, foi secretário de Finanças do município, o município sozinho não tem recurso para fazer essas intervenções, mas há de ser feita aí uma parceria do município com o Estado e com a União para resolver com urgência, porque, por exemplo, essa urgência que eu estou citando já está em atraso há muito tempo. Um acesso novo do Planalto à Baixada Santista para que seja concebido no mínimo 10 anos. E nós não estamos vendo até agora, na prática, isso acontecendo, Maurício. Eu acho que o Marcos tocou no início da fala dele um negócio muito importante, que eu vejo o seguinte, não existe solução fácil para problema complexo. Não existe isso. Sim. E a gente, no Brasil, tende a querer fazer esse tipo de situação. Então, quando se fala assim, olha, eu tenho uma legislação de primeiro mundo, mas tem uma situação fática, né, física, digamos assim, nós estamos falando de infraestrutura aqui, em estrada, rodovia e tal, tem uma situação física de terceiro ou quarto mundo, significa, evidentemente, que essa coisa não vai bater nunca. Isso. Né? Então, isso nos leva a um dado, esse dado que o Marcos traz aqui, ele é estarrecedor do ponto de vista da economia, do custo do Brasil, principalmente, que é você remunerar um motorista em 220 horas e ele trabalhar 50, né, que ele roda efetivamente. Quer dizer, você vai colocando vai fazendo essa coisa, é um pouco mais de 20%. É absurdo um negócio desse. Quer dizer, daquilo que ele deveria estar. E não é só uma questão de ele estar trabalhando para a empresa do Marcos. Não, ele está trabalhando num setor importantíssimo para o país. Exato. Se ele estivesse rodando as 220 horas pelas quais ele é remunerado, ele estaria sendo melhor para o próprio motorista, para a empresa, evidentemente, e para o país, para o desenvolvimento do país. Né? Isso para a gente não falar do engano histórico que a gente tem na opção por rodovias. Né? Porque, assim, claro que rodovia é importante, mas não como, digamos, quase como modal único que a gente tem no Brasil hoje. Né? O Marcos, que é o entendido aqui de logística. Tem que haver uma aplicação de vários modais interligados uns aos outros. Exatamente, que conversam principalmente entre si. Né? Então, essas situações são muito complicadas, mas eu vejo, no que a gente está levantando aqui, um problema de falta de projeto de país para longo prazo. Exato. E isso envolve o município, envolve os 3 entes da federação, envolve o Estado, envolve o governo federal, envolve a União como um todo. Um país que tem muitas desigualdades sociais, como o Brasil, tem mais dificuldade em lidar com isso, em pensar estrategicamente de longo prazo. Sim. E a aplicação em infraestrutura é uma aplicação de longo prazo. Ela tem que estar associada necessariamente, e não é só uma questão de ter dinheiro, não. O Brasil tem dinheiro, o Brasil tem muito dinheiro. Né, Maurício? Ela deve ser permanente. Ela deve ser permanente. Então, assim, quando a gente pensa numa questão da aplicação, eu digo o seguinte, mexer na legislação é fácil. É fácil. Eu vou lá, copio o que tem bom lá fora, vocês citaram o Reino Unido, Espanha, a gente anda pelas rodovias, é um espetáculo realmente. Tal, né?
Agora, e copiar a legislação é fácil. Você pode ir lá copiar e Agora, importar. aplicá-la... Aplicar é muito mais complicado, né? Então, isso por quê? Porque não há um planejamento de longo prazo. E infraestrutura, ela quer, seja do ponto de vista do levantamento do recurso, seja do ponto de vista da realização de projetos, seja do ponto de vista do casamento desses projetos com o que se pensa a longo prazo, é preciso começar com bastante antecedência. Hoje, a gente que mora na Baixada, quando a gente sobe ou desce, você não sabe mais quanto tempo leva. Sim, sim. Eu vou pegar um voo em Congonhas, por exemplo, Congonhas, hein, que é mais perto, Exato. né, do que o Guarulhos. Eu vou pegar um voo em Congonhas, você fala assim, que hora que é o meu voo? Meio-dia. Você tem que sair daqui no mínimo 3h30 antes do voo. Sim. Você tem que estar lá 1h30 antes do voo, 10h30. Você sai daqui torcendo 8 pra horas da não ter manhã. nenhuma intercorrência nesse caminho. Exatamente, exatamente. Por quê? Porque esse gargalo, ele se faz no ponto de vista profissional de transporte de cargas, que é uma coisa que provavelmente o setor do Marcos já percebe há mais tempo, só que hoje ele pega a gente também. Eu digo a gente que é motorista particular e tal, né, que tem seu carro. Então, é falta de mentalidade, falta de projeto de longo prazo. E você está falando isso, eu tinha que ir para o intervalo, mas o Maurício me fez uma lembrança aqui importantíssima. Ô, Marcos, você é especialista disso, e foi justamente nessa citação que você falou, eu já vi alguns artigos de especialistas e guardo aqui na mente o comentário e a palavra do então secretário de Logística e Transportes, João Taveno, dizendo assim, precisamos priorizar o porto. Como se prioriza o porto? E aí veio a minha indagação. Não sou especialista, mas eu perguntava a ele. Ele diz, precisamos aplicar uma malha, uma rodovia exclusiva para o porto. Ah, mas isso é possível? Ele disse, naquele momento, Por que é? Ele até dizia que havia conversado no então momento com o prefeito de São Bernardo, ele disse havia se colocado à disposição, você teria uma rodovia que faria o acesso do Planalto com o porto, e ele disse, a exceção feita, não usar para o porto, são carros de apoio, ambulância, bombeiro, polícia, que vão utilizar essa rodovia. Ô, Marcos, você acha que é um sonho ou o João Taveno tinha razão? Ele disse, olha, se eu tenho o maior porto da América Latina, eu tenho que ter a maior rodovia do continente. Eu tenho que ter uma rodovia que tenha pontos de parada, pontos de apoio, áreas de escape, porque é uma vergonha você falar, por exemplo, imigrantes não tem área de escape. Além da sua inclinação de túneis, você não pode utilizar os caminhões. A Anchieta, até pela sua história, é uma rodovia antiga, você sempre fala isso, bate na tecla, ela cumpre um papel que não foi concebido para ela, mas ela com muito... Olha, eu não sei como a rodovia Anchieta aguenta, né? Porque ela não foi modernizada da maneira como tinha que ser e não foi concebida para isso, mas ela cumpre o papel sozinha, porque imigrantes, felizmente, os iluminados que conceberam imigrantes não pensaram no transporte de logística. Não pensaram que na cidade de Santos existe um porto, né? Exato. Agora, além do, Maurício, só para acrescentar, além da péssima performance que nós temos com relação à produtividade, né, no nosso trabalho, né, de transporte, né, em função das paradas, né, você falou 30%, né, nós temos uma temeridade jurídica gigantesca, né, porque você cria uma legislação do primeiro mundo com uma infraestrutura de um terceiro ou quarto mundo. Então, você criou para as empresas, além do quê? Esse custo, né, natural que se tem, você criou essa temeridade jurídica para todos os transportadores. Agora, Eduardo, nós falamos há muitos anos, né, acho que assim, as péssimas escolhas políticas vêm há muitos anos devastando a possibilidade de crescimento do país, né? E nós vamos pagar isso, né? Por muitas gerações. Estamos pagando isso por muitas gerações. Essa péssima escolha política, nós vamos pagar. Então, são péssimas escolhas que um empreendedor ou um empresário que vá se instalar em qualquer cidade aqui, ele encontra inúmeros percalços causados por quem deveria ser o facilitador, né? Sim. Então, alguns desistem no caminho, outros vão ficando com baita passivo. Exato. Tributário, passivo jurídico, passivo de tudo, são guerreiros, né? Alguns simplesmente desistem, vão para outros países, e nós vamos discutindo sempre o mesmo. Eu participo de palestras há muitos anos de comércio exterior,
tenho só 36 anos de contribuição de INSS no comércio exterior. Sabe o que me chama a atenção, Marcos? É E aí essas palestras, geralmente, elas elevam o problema, exaltam o problema, são transmitidos para as autoridades que nada fazem. Exatamente, efeito zero, né? Efeito zero. Nós discutimos um problema, nós colocamos, normalmente se coloca esse problema, é uma pauta do problema, se persegue esse problema até a sua solução. Então, esse problema ele não ele só serve de palanque. Na verdade, para criar notoriedade para um, para outro, e na realidade não se resolve. São coisas bem simples, né, Eduardo? Exato. Por exemplo, eu participei de um chamamento aí de uma empresa que eu adoro muito, que eu posso até falar, é o Campos, né? Para mim, eu fiz uma visita. Tivemos a visita da Rosângela Barreiro. E eles me convidaram para fazer uma visita lá na instituição, né? Eu fiz uma visita, tinham 3 pessoas, inclusive um de um Rotary, que eu acho que era do Amazonas, algo assim, eu não peguei muito bem a região dele. E um deles falou para mim, mas você não acha que você falar que de ferrovia, quando se fala em ferrovia, você vai criar um desemprego? Muito pelo contrário. Exato. A ferrovia é essencialmente necessário para o nosso país. Pelo simples fato que existem diversas mercadorias transitando por esse país, que ela está simplesmente no modal errado. E eu já venho falando isso há muitos anos. O Maurício disse, quem vai alimentar esse trânsito de cargas nos trens são os caminhões, que vão em ponto certo, vão lá e liberam. Exatamente. Nós vamos, né, assim, não faz nenhum sentido um caminhão circular, por exemplo. Nós colocamos aí uma zona franca no meio do nada, né? Exato. No meio do nada. Quando a maré baixa, se não tem. Hoje você tem ali uma taxa que os armadores cobram, que é de maré seca, né? Maré vazia, porque os navios vão com menos capacidade de carga, obviamente pelo calado, o calado é menor do rio. Então, ele faz esse trânsito, o navio de 2.000 teus, ele faz esse trânsito com 500 teus, por exemplo, né? Então, obviamente, o custo é o mesmo. Né? Se eu transitar com 2.000 contâneas e com 500... A operação é a mesma. É a mesma. Né? Mas, para mim fazer esse trânsito, eu vou, obviamente, aplicar o custo que eu não terei, né, para diluir esse custo meu, eu vou aplicar nesses 500. Exato. Então, estão falando em 20.000 de acréscimo por contêiner. Né? E passa ano, entra governo, sai governo, agora vai chegar o momento deles prometer coisas que eles já vêm prometendo e não cumpriram há 20 anos. Então, as péssimas escolhas políticas estão devastando esse país. A cidade de Santos tem possibilidade gigantesca, né, de crescimento, e por um desvio econômico, vamos criar aqui uma cidade dormitório, né, que é importante. Me preocupa muito, Eduardo, uma cidade que tem um comprometimento aí muito grande do solo, né, acho que é a mais adensada do mundo, uma das, né, você permanecer com esse adensamento sem um crescimento populacional há mais de 10 anos, né? E sem uma infraestrutura de saneamento básico, de rodovias, como você fala, de ruas, de tudo isso. Então, nós vamos chegar a um momento, nós vamos colapsar essa cidade. E pior, nós vamos colapsar a possibilidade da única... da primeira economia aqui crescer, né, que é o porto. Sim. Nós vamos colapsar ele. Nós estamos colapsando uma economia que poderia ser crescente para a cidade, com empregos rentáveis. Então, nós não estamos enxergando essa possibilidade para um apelo de construção. Isso, em um certo momento, precisa parar, né? Nós temos ali o bairro do Valongo, que, meu primeiro emprego foi na Marquês de Eval 179. Quando eu passo pelo aquele bairro lá, eu tinha ali diversos armazéns, todos eles com uma atividade. Aí, há 20 anos, começaram a criar normativas, a prefeitura, expulsando aquelas atividades lá, né? Tirando realmente, de uma certa forma. E aí você vai colocar residencial naquela região. Né? Estão se falando aí em quase
8 mil pessoas morando naquela região. A pergunta é, foi-se criada alguma infraestrutura real para mitigar todos os impactos que essa população provavelmente vai para lá? Foi-se criado possibilidade de emprego sustentáveis para aquela população conseguir viver naquele lugar? Não. Então, eu quero saber aonde nós vamos chegar. Eu, provavelmente, não terei vivo, porque eu tenho mais tempo já de contribuição de vida, né? do que me resta, né? Não, mas não vou pensar assim. Mas você me deu um gancho importante. Antes de ir para o intervalo... Menos a viver... O Maurício Franco tem uma frase célere, é muito importante. Nós que somos jovens há mais tempo, ele sempre coloca isso com muita inteligência. Ô, Maurício, fazer uma reflexão. Nisso que o Marcos citou, nós vivemos num país que estamos aí vivendo eleições municipais. Daqui a pouco, já teremos outra eleição para as câmaras federais, para a Câmara Federal, para o Senado, para os deputados estaduais, para governadores, para presidente. Quando a gente fala em reforma de tudo nesse país, o Brasil precisa de uma grande reforma em vários setores. A gente fala, por exemplo, o próprio modelo político brasileiro. A gente não discute programas de governo. A gente discute o seguinte: eu sou um candidato, eu falo mal desse, esse fala mal de você, e você vai falar mal dele, vai falar mal dele. Mais ou menos é isso, e fica aquela briga. Eu acho que o modelo, entenda, eu acho que eu sou um sonhador mesmo. Vou continuar sendo para ver se melhora. Você teria um modelo, tudo bem, vamos ter os debates com os candidatos. Nós tivemos recentemente o primeiro debate aqui, na cidade de Santos, né? Agora, eu fico imaginando, por que não, olha, os debates com os candidatos, e aí você vai ter os debates seguintes: cada candidato é obrigado a elencar já quem vai ser o secretário de Finanças, quem vai ser o seu secretário de Saúde, seu secretário de Infraestrutura. E aí você tem uma espécie, um formato de um debate com esses profissionais separados para cada candidato. Porque é o seguinte, o prefeito Marcos Muniz, o seu secretário de Finanças, é só uma figura. Está lançando a candidatura aqui? Não. Mas desculpa, não vamos demonizar a política, mas a política é assassina de reputação. Então, eu realmente não tenho nem estômago para conviver com tudo aquilo, né? Só como usar como exemplo, mas vamos lá, o Marcos é o candidato. Aí o Marcos elenca lá, o meu secretário de Finanças é o senhor Maurício Franco. E os outros candidatos da mesma forma. No dia tal, está lá o Maurício Franco, o João das Couves, Pedro da Silva, Ana Maria, cada um representando um candidato. Qual é o programa de governo? Qual é a forma de entender o que está acontecendo, o que você propõe? Da mesma forma, saúde, e por aí vai. Nós teremos o quê? Uma discussão de ideias, propósitos. Não é o que acontece. Você vê uma política... Por que o brasileiro hoje ele demoniza a política? Porque é vendido para ele apenas o que você vê, o que não presta. Nós compramos picanha e estamos comendo abóbora, cara. Então, assim... Olha... Você, quando coloca um plano de governo, você tem que cumprir aquele plano Exato. de governo. E a população ela precisa cobrar. Você prometeu no seu plano do governo que iria fazer isso. Aí passa esse governo todo, ele não faz. Aí no outro, às vezes ele dá um cole-cop no plano anterior. Mas ele vai prometer que depois vai fazer. Esse ano não deu, né? E aí vai se mantendo. Aí se passa muitos anos, todas aquelas... Mas tem uma máxima, hein, Marcos? Os primeiros 4 devem ser bons, porque os outros 4 não vão ser. Porque ele sabe que não pode se reeleger. E aí assim, você entrou, Eduardo... Né? O Maurício não entrou, eu entrei, então vamos acomodar aquele pessoal nosso aqui e acaba no final tudo farinha do mesmo saco. Mas eu quero ouvir o Maurício falando sobre isso, Maurício, porque a gente está precisando discutir ideias. Eu vou pegar um exemplo aqui, não que eu seja fã, mas eu gosto muito de ler, acompanhar. Por exemplo, Estado de Santa Catarina, o atual governador é o Jorginho Mello. Foi colocado à mesa dele, quando ele foi eleito, vários problemas que o Estado tinha em obras, que é o seguinte, Marcos Muniz, governador, estava fazendo. Esconde isso aí, não vou fazer, não. Pô, mas isso aqui, o Maurício Franco, não vou fazer, não. Não, pelo contrário. O governador pegou e sentou à mesa com os seus pares e disse assim para o secretário de Finanças: tem dinheiro? Não, te vira. Porque eu vou atrás de verbas federais, empréstimos lá fora, com menores taxas, para não comprometer a própria arrecadação do Estado, e vamos prover o quê? Obras de infraestrutura. E a gente está vendo entrega disso. Agora, o contorno viário de Florianópolis, 52 quilômetros, tem várias obras na SC 101,
SC 264. Então, obras de infraestrutura estão acontecendo. E por que estão acontecendo? Porque o governador, deram para ele um livro, estava dizendo, futuro de Santa Catarina vem e vai pelos mares. E ele leu isso. Ele entendeu isso. Então, ele falou, peraí, se eu tenho portos, eu preciso ter acesso, entrada e saída dos portos. E está criando uma malha viária para isso. Fora isso, áreas de beneficiamento, áreas para receber. Então, Maurício, é importante que nós tenhamos justamente essa discussão de ideias, não ficar apenas um candidato dilapidando o outro, ou ceifando ideia, ou só jogando contra a parede, que aí você tem uma perda de energia. Nesse momento, em Santos, segundo pesquisa do IPAT, 55% dos santistas não sabem quem vão votar, em quem irá votar. É mesmo. Tá aí, ó, então você faz parte da pesquisa sem ter sido pesquisado. Você não tem, assim, você não encontra na fala de nenhum deles algo que realmente seja diferente do que já foi falado no passado, né? Então, assim, é redundante. Então, a gente vai assim pelo menos pior, né? Hoje a população ela escolhe o menos pior, né? Pela falta de muitos anos, né, Eduardo, de você não formar lideranças nesse país. Estão acabando. Para presidente da República, Maurício deve conhecer até mais. Qual que foi as lideranças que foram criadas nesses 20, 30 anos, de diferente do que a gente vê hoje? Nenhuma. As que surgem, eles mesmos conseguem desaparecer com elas, sim, né? Por algum motivo, né? Então, assim, a gente precisa de novas lideranças com novas ideias, né? Com oxigenar, né? Acho que é salutar você oxigenar uma empresa, você oxigenar a sua profissão, a sua família, oxigenar com ideias diferentes, oxigenar a política, né? E a forma de fazer realmente o que precisa ser feito para a cidade. Mas sabe o que me revolta, Marcos? Ontem eu conversava, né, Virgínia? E eu, por isso, quero ouvir o Maurício. O Maurício pegou a cidade num momento difícil e ele entregou uma cidade num momento hoje muito mais feliz. A minha filha dizia assim, poxa, pai, ontem, no trabalho da universidade, nós tivemos que ir para a rua. E eu nunca vi tanta pobreza como eu vi hoje na cidade. Eu não imaginava que a cidade era assim. Ela foi andar na Vila Nova, foi andar perto de onde você está, Marcos, tá? Que aí eu elenco o Marcos e alguns outros empresários como heróis, porque não fora eles, nós teríamos o abandono total. E aí eu gostaria até de ter a oportunidade de perguntar para os candidatos, não somente para o prefeito, coisas estão sendo feitas, sim, mas estamos longe de melhorar esse aspecto. E aí, Maurício, é importante que eu disse, essa discussão de ideias e formar esse time de cada candidato, porque aí as pessoas teriam, peraí, esse candidato me parece não ser talvez o tão melhor preparado, mas esse cercou muito bem. Então, acho que com esse time a cidade consegue evoluir em todos esses aspectos, que é importante para nós. Então, fica apenas com a imagem do candidato e você não sabe o que vem atrás dele. Então, você tem a atual gestão. Aí a pessoa vai dizer, não, a atual gestão, eu dou nota 7, eu acho que eu vou mantê-la, porque o que vem aí não tem experiência, o que vem aí não me mostrou o que vai fazer, ou se vai continuar fazendo o que foi feito. E você pega uma série de outras situações. Então, antes do intervalo, eu gostaria de ouvir você, Maurício. Olha, eu acho que tem uma série de pontos aí, e eu queria dar um testemunho, até como demonstração dessa falta de plano, falta de planejamento, ou falta de capacidade segmentada de cada um. Então, quando se fala assim, quem vai ser o secretário de saúde, o secretário de educação, o secretário de finanças dessa nova administração, desse candidato, qual o comprometimento dele com o planejamento de médio e longo prazo com a cidade. Correto. Em 2002, você sabe que eu sou empregado aposentado da Caixa. Sim. Né? Eu fui gerente regional na área de governos aqui na Baixada Santista durante alguns anos. E a Caixa tinha um projeto que era de aproximação dos candidatos eleitos. Então, como agora, pegando esse exemplo desse ano, agora 2024, em outubro os candidatos são eleitos, e aí, entre outubro e janeiro, a gente fazia reuniões, eu, como representante da Caixa na região, fazia reunião com os prefeitos eleitos, para dizer o seguinte, olha, qual é o seu plano de governo, onde que a Caixa se insere nisso e o que a gente pode fazer junto. Isso. Né? Isso foi um trabalho que até depois me levou, depois que eu aposentei, a trabalhar na prefeitura junto com o prefeito Paulo Alexandre no segundo mandato. Você acredita? Eu atendia 24 municípios. Nós estamos falando dos 9 municípios 24. Da Baixada Santista, mais 13, né,
do 13 não, Vale do Ribeira. Vale do Ribeira. Eu sei que estava 24 total. Sim, sim. Sabe quantos tinham um projeto para apresentar? A gente falou assim, gente, olha, Nenhum. a eleição acabou ontem. Ah. Era bem assim, a eleição acabou ontem. O senhor é o novo prefeito. A gente falava com o prefeito, com o assessor e tal. 80% não tinha um plano feito. Imagino. 80% não tinha um plano de governo feito. Imagino. Quer dizer, tinha um projeto fictício para a eleição e não tinha o necessário para a administração. Aí você pedia e muitas vezes vinha um copia e cola, assim. Isso, muito, né? isso, copia e então, cola. Isso a primeira questão do desinteresse da classe política em fazer um programa, em pensar ter uma visão mais macro e de prazo, de longo prazo, do que ele faria, do que ele vai fazer caso eleito. Né? Essa é uma questão. A outra é que, assim, me preocupa a demonização da classe política. Né? Sim. Porque o que o Marcos aponta aqui, e ele está correto nisso, nós estamos com um problema hoje no Brasil, é o seguinte, quando o cara não serve para mais nada, ele vai ser político. Vocês não têm essa impressão? Eu tenho essa impressão. O cara não serve para nada, vai ser político. E esse cara... que nós somos empresários, profissionais liberais e tal, a gente tem coisa mais séria para resolver. Tem pai que eu já ouvi falar o seguinte para o filho: pô, tu fez a faculdade e não consegue arrumar emprego, esse candidato a ser vereador. Exatamente. Aí você vai ganhar bem, não vai fazer PQP nenhum, né? O que é péssimo ouvir, transformar essa imagem e essa ideia. Exatamente, que nos leva àquela questão, né? E essas pessoas que em tese são menos qualificadas, Sim, porque eu sim. não tenho nada, eu não consigo ser bom em nada, eu vou ser político. Tem muito dessa visão, que essas pessoas que vão decidir o nosso dia a dia, o nosso futuro e tal. Então, isso é muito complicado. E também porque ocorre isso? Porque, por uma série de fatores, mas hoje a gente pode falar assim, nós podemos citar aqui muitos erros de governos passados, do governo atual, sem dúvida nenhuma, podemos citar e tal. Agora, existe um negócio chamado centrão, que é um problema terrível para o país. Quando o Marcos fala da devastação em relação ao país que a classe política está promovendo, tem muito a ver com isso. E o Centrão é um câncer, que ele surgiu, ele pega o governo de direita e de esquerda, não tem todos viram escolha reféns ideológica, dele, né? todos viram reféns. refém. Isso está cada vez pior, é uma coisa muito complicada. Então, eu vejo dessa maneira, a gente... passa por uma nova visão da questão da política e é uma coisa que, infelizmente, não muda de uma hora para outra. É realmente uma questão de geração mesmo, a gente mudar essa questão. Mas, de novo, isso tudo que a gente está vivendo passa por uma visão, uma necessidade de planejamento estratégico do país. Que país que a gente quer? Para onde a gente quer ir? Né? Então, para dar aqueles exemplos já bem manjados, corriqueiros que a gente tem com Coreia do Sul, por exemplo, né, como avançou, China, como avançou, vários tigres asiáticos que avançaram muito nos últimos 30, 40, 50 anos, por uma opção, por exemplo, na questão da educação, por uma visão de longo prazo. Então, o que é mais triste para a gente é que, né, como eu sempre digo, quem é jovem há mais tempo, né, quem já viu muito desses filmes, que a gente não vê nenhum movimento para que isso possa ocorrer. Isso que é mais angustiante. E os bons nomes que poderiam estar na política, eles fogem dela. Mas eu vou assim agora, ótimo, né, e rápido intervalo, com o Emuniz Logística Soluções de Comércio Exterior, Forte Visturais Automotivas, 9 endereços, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Grande São Paulo também. Engia Plus, consultora incorporadora, que tem 3 opções para você. Mykonos, residencial Ilha de Malta e residencial Bali, para você adquirir os seus imóveis, né? Ou para morar ou para investir em Santos com a melhor qualidade também. E tem a caçulinha do grupo, que é a consultora incorporadora Engelife, que tem o Piazza Torino já em processo de construção. Em breve terá mais um lançamento na Rodrigues Alves com Campos Melo em Santos. Também destacando o Ronaldo Ramer Materinho de Ouro, há 12 anos cuidando do seu carro aqui na Baixada Santista. Tá com aquele amassadinho? Não faça funilaria. Mantenha o original com o Ronaldo Ramer Materinho de Ouro. Também Mecânica Leomar, há 55 anos cuidando da mecânica elétrica do seu carro. Também M. Rocha Contabilidade, desde 2001, cuidando da contabilidade, seja a sua pessoal ou da sua empresa. Tintas e Tintas, vai pintar, pinte com quem tem todo o conhecimento de tintas para veículos, residências, indústrias. O que você precisa, a Tintas e Tintas tem. E também tem Escola Santista de Astrologia, né, Virgínia? A Virgínia me faz a menção aqui.
E o Jorge sempre manda para nós aqui as suas dicas, né? E de cursos que ele promove com a equipe lá da Escola Santista. E nesse momento tem o curso de Astrologia, o módulo 1, Princípios Básicos da Astrologia, aprenda a fazer escolhas certas e ser o protagonista de sua vida. Aprenda a fazer escolhas certas e ser o protagonista da sua vida. Curso online, início 3/9, às 15 horas, e curso presencial, início 4/9, às 19 horas. Escola Santista de Astrologia, ligue 1333949714 ou 13997467839. Escola Santista de Astrologia do Jorge, da Márcia Bernardo, em Santos. Vou rapidíssimo intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Engeplus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistorias. Antes de vender, Forte Vistorias. Auto veicular, Forte Vistorias. Pra não se arrepender, Forte Vistorias. 322383. 322383. Forte Vistorias. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet. Lazer completo na cobertura com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Engeplus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engeplus.com/Bali. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Engeplus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Engeplus. Acesse engeplus.com. Há mais de 2 décadas, a M. Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio.
Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além Às 9h26, voltando aqui, uma discussão importante, né, no programa. Só passando, são tantos. Vou começando diferente esse painel do Porto hoje. Mandar um abraço lá para o Wellington e toda a turma lá. Você já mandou 3 bom dias aqui, eu não respondi nenhum. Falta educação e apresentador. Então, bom dia, bom dia, bom dia. Um abraço pessoal de Santa Catarina, também ao Sérgio lá no Vale do Itajaí, ao querido Seu Bedinho, a família, também lá ao nosso Bento em Florianópolis. O pessoal do Sul adora aqui o programa, eu adoro vocês também, né? Mas surge uma informação, uma notícia. Na semana passada, na sexta-feira, o Marcos, por afazeres profissionais, até porque alguém tem que trabalhar, né, Marcos? E aí não pôde vir na sexta-feira participar do painel do Porto, mas tivemos aqui representados, né, o Nível Pérez e também o Antônio Russo, que conhece um pouquinho, viu, Marcos? Mostrou que conhece muito, né? E falando, né? E após 24 anos, e aí o Maurício sabe como é ser gestor público, né? Você depende muitas vezes de decisões judiciais, mas após 24 anos de disputa, o STJ proíbe a cobrança do THC2, aí aquela notícia que você vai ver no jornal, THC2/SSE, pelos portos. Esse tema tem sido central em controvérsias do setor portuário há 24 anos, envolvendo questões regulatórias e de concorrência nos portos, né? O Supremo Tribunal de Justiça, o STJ, proibiu a serviço de segregação e entrega de containers, também conhecido como Terminal Reading Charge, o THC. Este tema tem sido central em controvérsias do setor, envolvendo questões regulatórias de concorrência nos portos. O julgamento ocorreu ontem, dia 27, pela primeira turma e se refere à operadora retroportuária Marimex, que solicita a proibição da cobrança da taxa, contestando a Embraport. Nos últimos 20 anos, o THC2 foi analisado por diversas instituições, incluindo o CAD, a Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC, o Tribunal de Contas da União, o TCU, e o Poder Judiciário. O advogado Bruno Burini, representante da empresa Marimex, ressaltou que o THC2 já está proibido no Brasil há mais de 2 anos, por decisão do TCU. Segundo ele, nos últimos 19 anos, o CAD, em 12 oportunidades, afirmou a ilegalidade do THC2. A decisão do STJ é histórica porque, pela primeira vez em 24 anos de discussões, o órgão de vértice responsável pelo tema confirmou a ilegalidade da cobrança por diversas perspectivas, reconheceu que não há lei ou contrato que obrigue o pagamento do preço, bem como ratificou o posicionamento histórico do CAD e confirmou a natureza anticompetitiva da cobrança. A decisão ainda põe uma pá de cal na pretensão egoísta das operadoras, que representava 1 bilhão por ano de prejuízo aos consumidores e o custo Brasil. Isso é uma vitória para... Acho que quando você tem um arrendamento, né, de um porto, né, numa área alfandegada, a regra ela está dentro do seu contrato. Simplesmente no meio do contrato você não pode mudar a regra. Sim. O que aconteceu aí na questão do IPTU, né? Cobrado dos terminais. Então, quando você tem essa concessão da área, Eduardo, você tem ali uma precificação de custo e o temporal que você ficará explorando aquela atividade. No meio do jogo, surge aí mais um elemento ou tributário ou um elemento criado de forma espontânea que muda a regra do jogo. Então, se muda a regra do jogo, eu preciso ou alongar o meu temporal dentro daquela área ou se criar uma outra situação. Eu só não posso, eu acho que a política ela não pode querer achar no meio do jogo. E é isso que aconteceu. As regras foram mudando, a política foi mudando, né? Como não se diz uma política de Estado, o governo muda a regra.
sério, não existe. Todo mundo tem uma temeridade muito grande na questão tributária, e todos os empresários ficam pensando, nossa, nós estamos num momento de mudança de governo. Será que a regra vai ser a mesma no próximo? O empresário tem que se replanejar todo dia. Não, a todo minuto, né? Porque você não sabe o que pode acontecer. Por isso que o Maurício, na fala dele, foi muito bem, quando você cria-se uma regra, cria-se um plano de governo, um plano que se estabeleça, ou o outro dê continuidade, ou que crie alguma melhoria, mas não que acrescente tributação para a regra fica diferente. De austeridade, quando você assumiu. Essa austeridade tinha sido colocada e levou isso para o prefeito. Imagina que o prefeito chegou lá, o Paulo Alexandre com o papel, com 300 solicitações de recurso. O Maurício falou assim, ó, pode diminuir essa folha para 2 linhas, que é o que eu consigo fazer hoje. E essa austeridade. E aí, Maurício, a gente percebe que 24 anos para uma legislação ser colocada em prática, para se deixar de haver uma cobrança, vai ter gente reclamando. Mas foi através de uma empresa, a Marimex foi buscá-lo. Mas é justamente o que a gente está falando. É a austeridade, é a visão, é checar. Quando a gente fala em competitividade de empresa, ou mesmo de estados, né, com tributos, a gente precisa ter uma uniformidade nisso, né, Maurício? Ou o país cresce de forma regular e qualitário, né? Ou a gente vai ter sempre assim, aqui melhor, lá afundando, aqui tem, lá não tem. A gente vê uma criação louca de vários municípios que não conseguem se manter. Você que é um experiente gestor. Olha, tem uma série de fatores que envolvem essa questão. Pois não. O Marcos se refere a uma polêmica da época. Sim. Né? Essa questão do pagamento do IPTU das áreas portuárias, ela nasce lá de uma ação da Petrobras, né? Uma discussão, uma ação judicial entre Prefeitura e Petrobras, e que muda assim, ao longo do tempo por conta do entendimento judicial. Né? Sim. O STF que Sim. define assim, como é uma área pública. É uma concessão? A habilitação básica assim, é uma área pública, é uma concessão, então eu sou empresário, estou usando uma área pública, posso fazer uso da isenção do imposto. O setor público, por outro lado, diz o seguinte, se você está fazendo uma atividade privada, então você tem que pagar como atividade privada fosse. O cara que é o dono de uma quitanda no Marapé, ele paga IPTU se for dono do imóvel. A tua atividade, embora seja área pública. Então, essa é uma discussão que, num país democrático, né, chamado Estado Democrático de Direito, ele vai ser definido pela área judiciária. Exato. Como foi, pela área do judiciário. Agora, e aí, nesse caso específico, a vitória foi do poder público. Qual que é o impacto disso do ponto de vista, e eu recebi, né, isso ocorreu quando era secretário, recebi N da empresa do Porto, nós não éramos muito populares no Porto, né, por conta disso, exato, porque nenhum empresário gosta de pagar mais imposto, aliás, ninguém gosta de pagar mais imposto, nós somos empresários. Aliás, Maurício, até corrigindo, acho que até gostamos de pagar imposto, desde que nós consigamos enxergar que esse imposto está sendo revertido em melhoria, né? Eu tenho esse pensamento, eu gosto de pagar imposto, mas eu não posso pagar imposto e eu ter que contratar uma segurança, eu não posso pagar imposto e eu ter que pagar por educação, eu não posso pagar imposto e ter que pagar por saúde, eu não posso pagar imposto e pagar por infraestrutura, que é hoje o Wave, né? Você paga já imposto, você vai construir, tem que pagar também pelo entorno, né? Então é isso que nós estamos vivendo. A cada momento nós pagamos mais, sem zero retorno. Isso a população tem que reclamar, e o empresário também. Sim, exatamente isso. Não é só uma questão de só pagar, porque, como eu estava dizendo, se tem que pagar ou não tem que pagar, é uma discussão que muitas vezes vai para o setor judiciário, né? para o judiciário como tem que ocorrer. Agora, a questão do retorno é verdade. E tudo que nós estamos falando aqui, desde o início do programa, sobre falta de infraestrutura, sobre excesso de demandas, aí uma questão importante na linha que o Marcos está falando, que é o seguinte, é a carga tributária. Né? É assim,
A reforma tributária é importante que ela ocorra, assim como outras reformas estruturais do país, elas precisam ocorrer, com a reforma política, uma reforma administrativa também tem que ocorrer, e o complemento da reforma tributária, porque essa reforma tributária que está aí, é bom a gente lembrar que nós estamos falando de uma reforma tributária sobre o consumo. E olha, Maurício, nos últimos dias, se você me permite, eu não sei, o Marcos, se você tiver acesso, já que vocês estão no assunto, até para você poder, nesse complemento de raciocínio, a reforma tributária irá desconfigurar o Simples Nacional. Os especialistas nos últimos dias têm feito vários comentários, eu tenho lido, eu li artigo de 18 especialistas, para ver se não era possível. E, em conformidade, todos têm o mesmo raciocínio. O texto aprovado pela Câmara adota, no caso, adota para micro e pequenas empresas, uma encruzilhada, já que eles não escolherem entre arcar com uma carga tributária e burocrática, né? Ou permanecer no regime tributário, mas repassando o crédito menor, sob o risco de perder negócio. A reforma tributária sobre o consumo, em fase de regulamentação no Congresso Nacional, mantém a existência do Simples Nacional, mas, segundo especialistas, retira boa parte de suas vantagens, colocando em risco a sobrevivência do micro, pequeno e médias empresas, principalmente aqueles que estão no meio da cadeia produtiva, na condição de fornecedores de bens e serviços. Isso não havia sido colocado pelos gestores do projeto, os nossos representantes, e os especialistas agora estão se debruçando. Isso é mais um risco que a reforma pode trazer, Maurício? Pode sim, pode sim. Eu até achei que você ia citar uma... Essa é uma questão, né, da convivência comum entre o Simples Nacional e o novo modelo. Né, correto. Correto. Do IVA, né, do valor agregado. Isso. Mas o que, por conta da tramitação no Congresso Nacional, Câmara e Senado, o que está se sinalizando, isso é uma notícia de ontem, anteontem, é de que o valor básico do IVA iria para 28%. Exato, exato. O que nos torna o IVA, passando da Hungria, que era o único que estava, que a gente com 27,5%, com 27, não éramos o maior, quase lá, passa a ser o maior. Por quê? Por conta dos lobbies todos que são colocados, sim, né? Sim. Com a situação de alguns segmentos com a alíquota zerada ou com uma alíquota especial, especialmente aquela questão de 60%. Isso. Mas enfim, então, o que só para concluir essa questão que eu estava falando, o que a gente tem que pensar é que quando você tira esse dinheiro do setor produtivo, você tira esse dinheiro do setor produtivo mesmo, ele tem que dar o retorno na outra ponta. Sim. Tem que dar o retorno na outra ponta. O Marcos lembrou isso. A título de que é feito esse pagamento. E aí é qualquer tributo. Sim. Qualquer tributo, seja tributo pago pela pessoa física, seja pago pela pessoa jurídica. E esse é um problema estrutural que a gente tem, né, de não ter retorno em relação a isso. Então, você acaba... É como se todo cidadão ou todo empresário fosse bitributado ou tritributado, para inventar aqui um neologismo. No sentido de que, assim, eu pago imposto, mas eu não tenho saúde. Então, o que eu faço? Eu faço um convênio particular. Exato. Ou pior ainda, eu pago um médico particular. Não é a necessária, suficiente, E eu por fora, pago câmeras, pago empresa fazer. Quer dizer, você está sempre, é isso que eu chamo de uma bitributação permanente. Você está sempre pagando duas vezes a mesma coisa, por conta da má gestão política dos recursos que a gente, dos impostos. E aí a gente pode envolver município e Estado, né? Porque sim. Sim. Você percebe todo dia, ela está empurrando com a barriga, eu vou deixar isso com os estados. E os estados, por sua vez, Maurício, eu vou deixar isso com os municípios. Sim. Isso já está acontecendo. Um exemplo clássico, eu já citei isso aqui em outros programas, um exemplo clássico que a gente tem é o seguinte, a questão da segurança. Sim. Que constitucionalmente tem a ver com uma atribuição do governo dos estados e que cada vez mais os municípios estão pagando segurança, montando suas próprias guardas municipais, como tem aqui em Santos, como tem em outros municípios também, muitos municípios. Aqueles municípios que têm uma situação financeira melhor, que é o caso de Santos, ainda conseguem manter e estruturar isso para alguma coisa que constitucionalmente é papel do Estado. Então, ou seja, você acaba se sobrecarregando o teu caixa por uma atividade que não é o seu papel. Mas, assim, eu posso dizer, eu estou falando no caso de uma falha dos estados, mas eu posso falar em falha da União também, eu posso falar em falha dos próprios municípios, esse tipo de ausência do Estado, seja em qualquer dos três entes que ele se manifesta. Em um país como o nosso, às 9h45,
situação é complicada. Ele diz: sermos comerciantes do Brasil é sermos heróis, pois somos roubados de todos os lados, pelo município, pelo Estado e pela União. E cadê a justiça que temos no país? Paulo, é complicado. O próprio Marcos fala isso. Ô, Marcos, só para que você tenha uma ideia, a Lúcia, Lúcia Márcia, né? Ô, Lúcia Márcia, um abraço para você. Ela é de Imbaré, ela falou: parabéns, Eduardo. Eu não conheço você pessoalmente, mas você está falando o que ninguém quer falar. Já estou acompanhando campanha eleitoral aí de muita gente. Todo mundo mostra o Jardim da Praia de Santos, mostra o centro de convenções e as coisas bonitas que nós temos. Temos coisas bonitas na cidade. Porém, o que você está falando, minha filha é assistente social, já prestou serviços para o Estado, não, para o município, já hoje presta para o Estado. Há um abandono na nossa cidade, a região da Vila Nova, a região... Maria, deixa eu só pegar aqui para o próprio Muniz. Muniz, ali do lado, aquela rua de acesso aos pedreiros dos imigrantes, é Luiz Amacuco, não é isso? Sim, sim. Luiz Amacuco. Então você tem aqui Silva Jardim e Luiz Amacuco. Depois das 5h30, o senhor convidaria alguém para andar ali a pé? Se ele fosse meu inimigo, eu quisesse que ele fosse assaltado, com toda certeza. Porque eu vou dizer assim, atenção, autoridades competentes, né? Convido o Rogério Santos, prefeito, atual secretário de Segurança, vale depois das 6 horas da tarde. Não, mas vai sozinho, tá? Não vai com o seu grupo de bajulação, que vai primeiro, passa até cal no meio-fio, monta todo um cenário, vai sozinho. Como eu tive a dona Cristina, que eu não tive a oportunidade de conhecer, ela até, eu falei, pode até vir aqui. E ela disse: poxa, a gente é tratado como, eu vou usar a palavra que ela usou, lixo, porque tem uma policlínica ali, que era um antigo instituto. Sim. O governo federal, o Marcos sabe. Lindo, o imóvel é lindo, aquele imóvel. Na Luiz Amacuco com uma Campos Melo não, Silva Jardim, desculpa. Hoje é uma policlínica. É uma policlínica. Pensei que era um local de colocar preso político, porque cercaram de arame farpado. Hoje o munícipe ele vive enjaulado na sua casa, né? Ele tem que se proteger do que tem de fora. Mas aí eu vou falar. Agora, eu gostei. Porque o atual secretário de saúde é uma pessoa que já estava secretário, é o Denis Valejo, né? Espero, até a gente vai convidar, não sei se vai vir, porque a gente, quando fala as coisas, as pessoas não gostam, né? Mas espero que ele tenha mais felicidade. Porque o que era secretário, ele não estava preocupado com a saúde da cidade, estava preocupado em ser candidato a vereador. Então, o atual secretário, ou melhor, o que era, o senhor Adriano Catafreto, ele estava pensando em ser candidato. Então, não estava preocupado em resolver. Hoje ele é candidato. Então, avalie se ele fez um bom trabalho. Aquelas pessoas que me mandaram, cerca de 30, viu, Marcos? Eu fiquei impressionado. Eu falei, uma só? Foram 30, dizendo. E elogiaram algumas atividades. Falou, os profissionais lá dentro são muito bons, são atenciosos. Então, está faltando, e eu espero que o Denis Valdez, que assumiu, é um jovem, é talentoso, tem vontade. Ele não é médico. Não é necessário, né, Maurício? O sujeito ele se prepara como gestor de saúde pública. O que ele faz? Ele se cerca de bons profissionais. E aí eles vão dizer, vamos melhorar aqui, vamos melhorar aí, que ele possa acertar. A gente vai tentar falar com ele para ajudar vocês. Me parece que o pouco eu conheço, ele é uma pessoa de boa índole. Mas, Marcos, é uma região que, outra coisa, muitos armazéns abandonados, fechados, em estado de abandono, que poderiam ser ocupados por... Eu imagino se ali nós tivéssemos várias empresas funcionando. Movimento gera o quê? Movimento. Movimento gera o quê? Mais habitação ali. Então você teria uma segurança maior para a região. Eduardo fica me provocando, né, cara? Eu não vivo na Flórida, eu não vivo em Miami. Podem enganar alguns, todos. Tem um secretário, inclusive, que pousa de Duque, né? Porque parece que ele está na Sorbonne. Não tem problema na cidade. Ele bota lá na parede umas imagens e acha que todo mundo vai ser enganado. Eu acho que o prefeito Rogério Santos é uma pessoa bem intencionada, mas ele precisa cercar melhor. Porque às vezes tem algumas pessoas lá que, ao invés de te ajudar, elas te derrubam. Porque elas vão escondendo os problemas. Porque aí você fala assim, prefeito Marcos Muniz, tem esse problema em tal lugar. Dá para a gente resolver, porque o secretário de Finanças falou que a gente tem um recurso para fazer. Se não é o total, mas tem secretário que esconde do prefeito, ou esconde. Então, a gente está no momento de eleição, adoro a minha cidade, quero uma cidade melhor.
O Maurício esteve lá, sabe. O lençol ele é curto, mas então você puxa o lençol, né, Maurício? Falta dinheiro. Mas com boa vontade você consegue melhorar muita coisa, não é isso? Tem problemas, Eduardo, que eu percebo que a política não quer resolver, porque vai, de certa forma... Porque alimenta a campanha futura, Marcos. Vai comprometer aí o seu capital político, né? Que o que eles querem hoje é manter o seu capital político. Isso que é o mais importante para eles, né? O ouvinte de São Vicente, a última fala dele foi... Paulo Siqueira. Falou sobre a justiça, né? Então, nós temos um problema, um manicômio, né? Que nós vivemos num manicômio tributário, jurídico, de percepção, de tudo. Nós convivemos com isso no dia a dia, né? Sem ter ideia para que lado seguiremos, né? Eduardo, quando você, uma empresa, tá? Você recebe os recursos, esses recursos vão ser colocados nas áreas, no final você tem um compliance que vai aferir ali, né? Você tem auditorias e tudo isso. Blá, blá, blá. No poder público, isso acontece? Não. Os recursos. Não existe compliance. Os recursos chegam, não se sei para onde se vai esses recursos, que são muitos, né? Aí, quando é observado que houve um desvio desses recursos, nada acontece, né? Absolutamente nada acontece. Então, isso se torna assim. Mas houve um avanço. Tivemos aí a adoção da transparência, todos os dados estão colocados lá. Alguém está falhando nesse sentido. Mas a justiça precisa... por que se sempre fala assim, o policial hoje, o policial vem, prende... Às vezes o criminoso, né, sai mais rápido da delegacia do que o próprio policial, que ele tem que preencher tantos relatórios, né? Então ele vira a vítima. Então, se alguém quiser encarar, um político, esse problema de frente, ele vai perder o seu capital político. Ele não quer, ele não deseja isso. Importante, foi feliz agora, Marcos. Sabe por quê? Por exemplo, se ele for encarar o problema daqui de Santos, você falou de muitos armazéns, né? Então, eu não estou mentindo, né? Negativo. Aliás, isso, vamos colocar, né? Foi bem claro. Esses armazéns antigos, eles estão abandonados. Eu recebi um empresário ali da Vila Nova, um grande empresário, já está lá há mais de 30 anos. Tá? E ele veio me perguntar, Muniz, eu não sei o que eu faço mais, porque mudaram a legislação, eu estou lá como fornecedor, eu tenho minha fazenda que produzo tudo, trago para o mercado cerealista de Santos, né? Eu distribuo para os 9 municípios e um pouco mais, mas querem me tirar de lá. Eu tenho um armazém que eu ponho mercadoria lá. Já criaram todas as dificuldades do planeta para me tirarem lá. Isso já está me cansando. Eu quero sair da cidade, eu não sei o que eu faço. E aquela região toda, ela sofreu em função de mudanças de leis, não foi de agora. Isso vem desde o Papa, a Lei 730. E todo culpado aqui é o Legislativo Santista, que não interpretou a lei de forma correta, não observou as percas de empregabilidade. Aqueles armazéns todos estão fechados, sabe por quê? Um, dois. Melhorou? Ok. Oi. Então você tem esses armazéns, Eduardo, que a lei municipal ela começou a proibir a atividade do armazém. Então, todos aqueles armazéns abandonados, como tudo ao entorno do Porto de Santos, ele foi sendo sucumbido da cidade. Foram mudando as leis, né, de solo. Então, você tem aquele armazém que você não pode nem descarregar, nem carregar nada. Aquilo lá não serve para nada, porque transformaram tudo como área residencial, expulsando toda a atividade, que foi vou colocar essa terminologia, que é a verdade, você expulsou por força de lei,
Então, você criou áreas ou para residência, não foi para mitigar a falta de moradia popular, porque passou-se todo esse tempo, mudou-se todas essas leis e ainda se tem a falta de moradia popular. Então, para que se mudou essa legislação para residencial? Não foi para o interesse da mitigar a moradia popular. Então, a população vem sendo enganada esse período todo, há mais tempo. Porque, assim, Eduardo, se você cria algo de conjunto habitacional, na mesma linha você vai criar estrutura de escola, estrutura de saúde, estrutura de segurança. E essas famílias elas precisam de empregabilidade. Um emprego rentável, um emprego que eles tenham condições de pagar a sua luz, a sua água, né? A subsistência é o mínimo. Marcos, eu vou te dar um dado que ontem a minha filha passava, Maurício, e acho que o Maurício pode ajudar até tentar não motivar a população, mas entender que existem os dois lados e a gente não quer demonizar ninguém, deixar bem claro. O que é problema, a gente tem que ajudar a resolver, a achar solução. O município precisa arrecadar, mas o comerciante precisa se instalar e poder estar motivado a continuar trabalhando. Se você desmotiva, naturalmente ele vai sair daqui, naturalmente sua arrecadação irá cair. Eu costumo até dizer o seguinte: tira o Porto de Santos e joga o Porto de Santos em São Vicente. Quem seria o município com problemas? Seria Santos, porque você não teria condição de manter o município com a arrecadação que tem, que provém do Porto. Mas, em relação a isso, ontem, a minha filha até dizia, viu, Maurício, Marcos, Gina, eles acabaram conversando com algumas pessoas que pagam num quarto, tá? Daquelas moradias, sem nenhuma condição de habitação, num quarto que, às vezes, nem janela tem, R$700 por mês. E aí eles perguntam, o poder público tem vindo aqui? Não, de vez em quando quer ver a polícia, para ver se tem alguém fazendo coisa errada aqui. Não é tão longe não, viu, Marcos? Quando você está ali, vocês geram receita, emprego, e aí o que nos deixa... São os cortiços, para quem está de fora da cidade. Ô Maurício, muita coisa pode ser feita. Na tua visão, a gente está longe disso. Eu não quero levar a entender e falar para minha filha, ó, isso aí é normal, isso aí nunca vai ser resolvido, não dá para prometer nada em nenhuma eleição. Você, como foi secretário, foi sério, foi austero. A gente sabe que problemas não são todos resolvidos também de uma hora para outra, mas tem que ter um início, um começo e um fim. Então, como o Marcos disse, a habitação popular é uma coisa, o conceito de construção civil hoje da cidade é outra. Na verdade, a gente está fazendo apartamentos de médio alto padrão. Então, não é para a população que não tem nem emprego. Não tem. E o que tem, aquele ganha de salário, jamais ele vai conseguir um financiamento bancário. Não vai, porque ele manda lá a ficha dele e o banco fala, não dá. Então, tem que se achar um caminho, porque uma hora a bolha está enchendo. E essa hora você vai perceber que a bolha vai explodir. E aí, quando explodir, vai respingar em todo mundo, Maurício. Eu vou começar do final aí, né? Tem uma coisa que eu tenho dificuldade para entender, que é o seguinte: quando a gente fala, e o Marcos citou aqui, você também citou, o Edu, a questão de levar novos empreendimentos habitacionais em Santos, né? Ora, nós moramos em Santos, a gente sabe que há pelo menos 10 anos a cidade não cresce. A quantidade de habitação de população é a mesma. Aumenta os prédios, mas a população não exatamente, aumenta significativamente o prédio. Exatamente. Eles falam, então, tudo bem, tem as pessoas que morrem, ok, mas né, mesmo nessa conta, é interessante isso. Você perfeito. Um monte de arranha-céu, aumenta a quantidade de pessoas morando lá, mas não aumenta a população. Para conhecer o mistério para mim. Com relação à questão dos cortiços, de outras situações, eu acho que aí eu cheguei a participar como secretário de Finanças. Pois não. Né, de reuniões que envolviam as secretarias respectivas, e aí é uma discussão, e eu não quero aqui colocar um ponto de vista fechado, porque não é a minha especialidade, não, mas é um drama importante. Para a cidade, de modo geral, que exato, é o seguinte, o choque entre o interesse econômico e o interesse social. Exato. Então, assim, recuperar o centro é importante. Como a gente vai fazer isso? A gente está... Né, as últimas administrações têm trabalhado até no sentido de verificar o que é feito em outros locais, sim. Não só do país, mas do mundo, nesse sentido também. Mas é um choque, que o Marcos falou isso, na hora eu lembrei daquelas reuniões, é um choque entre a visão, por exemplo, de um arquiteto com a visão do empresário.
Então, assim, a gente, como era de finanças, você acaba pendendo, eu confesso, a essa questão da tributação. Fala assim, olha, a nossa vocação é uma vocação portuária. Eu não posso fazer de conta que não existe uma vocação comercial mas nessas Maurício, áreas e tal. Você enxerga assim, outras pessoas na administração pública não enxergam assim. Não, e o problema é que assim, aí você fica numa amarração tão grande, do tipo, olha, você tem o marco de atividade dele lá, definiu-se que essa área aqui não é mais uma área para ser uma área comercial. Se ele, então, ele pode, digamos assim, continuar aí. Se ele fechar a empresa ou quiser mudar alguma coisa, perde o direito a continuar com essa atividade. Exato. E é uma coisa muito difícil, de novo. Por quê? Porque a gente não tem uma política de ocupação de uma área do centro dessa maneira. Porque o centro se confunde com o porto. Exato. E aí, de repente, você tem um cara falando assim, não, isso aqui é uma área que é eminentemente residencial. Mas está 50 anos, tem uma atividade portuária ali. E essa atividade portuária é a atividade principal da cidade e que dá emprego para a cidade. Né? Então, como eu disse, é uma discussão entre uma visão urbanística e uma visão comercial ou de vocação econômica da cidade. Maurício, essa sua fala, eu vou fazer um comentário aqui, que era a opinião do Marcos, que é muito mais, tem muito mais conhecimento do que eu, mas eu li alguns artigos, e o Maurício, em cima do que falou, Marcos, que diz o seguinte: se a cidade de Santos não observar, claro que tem todos os aspectos, Você quer fazer um intervalo para reiniciar? Porque na verdade não é um som, não. Às vezes pode ser um sinal. Só que o sinal de internet aqui na região também, eu acabei descobrindo que o 5G na cidade não chegou, né? Nós temos aí o sistema que não está aplicado, então a gente tem fuga, né, de sinal de internet na região, não é Santos apenas, em toda a Baixada, a cada momento. Então a gente tem fuga de sinal, nós não temos o 5G. Vamos fazer o seguinte, Virginia, vamos a um rapidíssimo intervalo. Isso, e aí você volta com o intervalo, a gente refaz aqui para tocar nesse aspecto tão importante que o Marcos Muniz vai comentar, e o Maurício foi muito feliz, e a gente vai entender para explicar. Deixa eu mandar um abraço para o Antônio aí também de novo, lá de Pitangueiras do Guarujá, falando, parabéns, Eduardo, pela coragem e pela destreza. Não é nem coragem, não, é um certo desabafo também, né? Ele diz, aqui estamos movimentando a cidade que está abandonada há pelo menos três legislações, né? 3 mandatos, você coloca aqui, e a novidade é que o futuro prefeito pode ser algo que não é novidade. Eu entendo o que você quer dizer. E qual é o futuro do Guarujá? Já há um comentário no Guarujá que, com a morte do empresário Silvio Santos, o Hotel Jequitimar será vendido e, possivelmente, nem permanecerá na cidade. Isso eu já não sei, viu, Antônio? Mas espero que não. Eu vou rapidíssimo intervalo e volto já. A Engelife Construtora, empresa do Grupo Enge Plus, apresenta o residencial Piazza Torino. 3 opções de plantas, com 38, 57 ou 67 metros quadrados. 13 espaços de lazer e conveniência. Plantão de vendas, Rua João Alfredo, 363, Santos. Visite o decorado. Fale com nossos corretores. WhatsApp 13 99151 9431. Engelife Construtora. Antes de comprar, Forte Vistoria. Antes de vender, Forte Vistoria. Auto veicular, Forte Vistoria. Pra não se arrepender, Forte Vistoria. 322383. 322383. Forte Vistoria. Atendemos toda a Baixada. fortevistoriasautomotivas.com.br ou ligue 32238383. Forte Vistorias. Viva o privilégio de contemplar o mar todos os dias. Residencial Bali. Apartamentos de 98 metros, 2 suítes e 158 metros com 3 suítes, todos com varanda gourmet.
Lazer completo na cobertura, com piscina, sauna, academia, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Até 100 meses para pagar, direto com a construtora. Excelente localização com a qualidade Eng Plus. Plantão de vendas no local. Rua Coronel Prost de Souza, 19, Santos. Acesse engplus.com/bale. Seu carro amassou? Nós da Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro temos a melhor solução, com rapidez, agilidade e ótimo custo. Com 20 anos de experiência no mercado nacional e internacional, atendendo ao público em geral e a grandes montadoras. Somos especialistas em martelinho de ouro, funilaria e pintura express. Serviços realizados por profissionais qualificados, utilizando equipamentos e materiais de primeira qualidade. Traga o seu carro para uma avaliação com o mestre Ronaldo Hammer Martelinho de Ouro, Rua Comendador Martins, 191, Vila Matias, em Santos. Telefone 13 97408 5990. Venha morar na quadra da praia. Residencial Ilha de Malta. 2 ou 3 dormitórios, terraço gourmet e até 120 meses para pagar. Lazer completo com academia, piscina, salão de festas, de jogos, grill e brinquedoteca. Plantão de vendas no local. Avenida Almirante Cochrane 32, Canal 5, Santos. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Mecânica Eliomar, oficina especializada multimarcas, com garantia de segurança em todos os serviços, injeção eletrônica, elétrica e mecânica em geral. Mecânica Eliomar, essa você pode confiar. Que tal poder contemplar essa vista do seu novo endereço? Residencial Mykonos, o imóvel dos seus sonhos com a qualidade Eng Plus. Apartamentos de 2 ou 3 dormitórios, 3 opções de plantas e até 120 meses para pagar. Lazer completo com piscina, salão de festas, espaço grill, brinquedoteca, salão de jogos e academia. Localização excepcional, perto de tudo. Rua Ricardo Pinto 63. Plantão de vendas no local. Construção e incorporação Eng Plus. Acesse engplus.com. Há mais de 2 décadas, a M Muniz Logística constrói diariamente uma grande relação de confiança com forte atuação em soluções de comércio exterior. Nossa experiência nos permite oferecer uma gestão completa e integrada dos serviços de despacho aduaneiro, consultoria e logística, com garantia de excelência nos resultados, utilizando a versatilidade dos modais, interagindo na melhor solução tributária, facilitando a tomada de decisão e otimizando a gestão do seu negócio. Temos como visão manter a tradição, posicionamento estratégico e uma perfeita sintonia com nossos clientes e fornecedores, fazendo com que sejamos mais do que prestadores de serviço, nos tornando uma extensão da sua empresa. A M Muniz Logística está presente em locais primordiais, com sede própria nas cidades de Santos e Rio de Janeiro, junto aos 2 principais portos da região sudeste. Além foi colocado, mas assim, a industrialização mesmo não existe. Mas existe né, o armazenamento, né, mas é uma nomenclatura de área industrial, que é a área de potencial, né, ou para colocar indústria, ou para movimentar qualquer carga ou mercadoria. Exatamente. Aliás, uma das poucas áreas em Santos ainda que são permitidas a nossa atividade. Para o Brasil, Luiz?
Sem dúvida. O que tange a Receita Federal, ela já há muitos anos, ela vem criando processos e procedimentos como facilitador do comércio, né? Então, isso traz um dinamismo na liberação das cargas, né? Isso é muito importante. Mas não é só isso, né, Eduardo? Você traz um dinamismo para a liberação das mercadorias, né, com a exclusão da burocracia, mas você tem um gargalo operacional, né? Você libera a carga em 2 horas e você fica 4 dias para tirar essa mesma carga do terminal, porque ele é incapaz de segregar uma carga na mesma velocidade que a Receita Federal tem de liberação. Sabemos que existe um canal de comunicação verdadeiro que fala o que é proposto para a cidade. Então, Maurício, vamos lá então. Já que o nosso Vitor comentou aqui, obrigado pelo caso da audiência, a gente precisa pensar numa cidade igual para todos. Eu não vou demonizar que mora bem na frente da praia, que mora bem no canal 3, que mora bem. Não tem jeito. Cada um tem a sua questão de vida. Então, não é justo. Que nem um problema no Brasil que é demonizar o empresário, também não vou. Mas não dá para se replanificar a cidade de uma maneira que, quando você fala em plano de diretor, PDZ, uso e ocupação do solo, e por aí vai, né? A produção do WAVE para grandes empreendimentos, para que a gente tenha uma cidade homogênea, não somente agora, mas visando o futuro. Normalmente ela está entre os 10 melhores IDHs do país. Correto. Então, assim, nós estamos falando de uma cidade que, do ponto de vista, quando se coloca no contexto nacional, ela é absolutamente privilegiada. Sim. Absolutamente privilegiada. Mostrou bem em vários pontos. A gente pode falar, lembra antigamente que o pessoal falava que o Brasil era a Belíndia, tinha regiões que era a Bélgica e outros setores que eram a Índia. Então, a cidade de Santos também, numa época, usou-se uma expressão parecida para falar, se fala em relação à zona noroeste com Porto da Praia, com Gonzaga, com baixo aqui da Orla da Praia. Mas, de qualquer maneira, esses índices de salário médio, de índice de assistência educacional, de assistência médica, enfim, da parte de saúde, são índices bastante favoráveis. São para uma cidade absolutamente privilegiada quando eu penso em termos de Brasil. Então, esse é o ponto importante. Tem que melhorar, é evidente que tem que melhorar, né? Só que eu acho que o mais difícil, Eduardo, e eu acho que a gente tem que ir nessa linha, respondendo a tua pergunta, é trabalhar assim com vocação. Toda cidade tem vocações. E não é só uma visão do ponto de vista arquitetônico da cidade. É uma visão do ponto de vista social, do ponto de vista econômico da cidade, né? Nós temos o maior da América Latina, isso é ótimo para a cidade. Mas como é que a gente lida com isso? Como é que a classe política lida com isso? Como é que a classe empresarial lida com isso? Como é que a população, de modo geral, lida com isso? Você fala de vocação, mas vamos lá. Tem a questão do dinheiro, mas também uma cidade praiana, uma cidade litoral, que as pessoas que moram em vários pontos do país querem vir morar perto do mar, querem curtir a temperatura, as qualidades da cidade praiana. Então você tem porto, mas você tem a questão da vocação também de morar na praia, ser uma cidade litorânea. Exatamente. E aí, quando a gente vai falar em vocação, então, do ponto de vista da atividade econômica, você fala em porto e turismo. Isso, tá. E, diga de passagem, uma coisa não exclui a outra. Eu vejo muito que eu acho que é um debate que não tem muito sentido, é como se o turismo fosse inimigo do porto, da atividade econômica. Não é? Exatamente. Agora, qual que é a grande dificuldade, qual que é o nosso grande desafio para nós santistas, por exemplo? É fazer um planejamento que observe essas vocações, uma vocação portuária, uma vocação de turismo, né? Porque a gente tem, nós aqui moramos, o que a gente mais ouve quando você sai daqui é o cara falar, amigo de São Paulo, fala assim, quando eu aposentar eu quero morar na praia e tal, né? E é uma situação privilegiada em termos de qualidade de vida que a gente tem em Santos. Eu acho que isso nenhum de nós aqui vai negar, né?
Então, então, assim, planejamento estratégico tem que haver, de longo prazo tem que haver, sim, respeitando as vocações que a cidade tem e respeitando que por exemplo, nossa rede de escolas municipais é uma rede que tem problema? Tem, mas é uma rede incrível, em termos de quantidade, de qualidade e tal, né? Só para dar um exemplo, né? Agora, eu acho que o mais difícil é isso tudo, é você colocar todo mundo na mesa e respeitando essas características que estão normalmente... Eu acho que é uma visão complicada, neoliberal extremada, dentro do problema social que atrapalha o país. Não concordo com isso. Vários comentários a respeito disso também, né? É complicado. E essa chamada do presidente Gabriel Galípolo, eu acho que também não foi bom tom, né, Maurício? Eu acho que o presidente Lula não tem que forçar a mudança do presidente agora, até o final, né? Até o final do ano. Alguns têm mais, outros até o final do ano. E acho que se cria uma rusga, uma briga, algo relacionado até a questão partidária. Eu acho também, o jogo está colocado, o Roberto Campos pode ter críticas a ele, certamente o governo Lula tem, o governo que identificou um ideológico diferente do governo anterior que decidiu o Roberto Campos. Mas assim, vai ser final do ano, vai ser final do ano. Eu acho, por exemplo, que o Gabriel tem que ficar dando declaração, ele é diretor da política monetária, e ficar dando declarações, porque ele é um cara tratado para ser público, ele acabou dando declaração agora no sobre a inflação, o mecanismo. Muita gente falando que não vai falar, sabe? Exatamente. Enquanto a gente tiver também um governo que diz que investe em tecnologia, enquanto nós não chegamos no 5G pleno, o Japão já testa o 8G com pleno êxito. Então, não adianta prometer e não cumprir. Mas, Marcos, o volume de fretes do país teve uma subida de 14% no primeiro semestre deste ano. Aponta a plataforma alta, né, puxada pela demanda na construção civil e no agronegócio. A plataforma online de transporte de cargas na América do Sul aponta que foram registrados 4,8 milhões de fretes entre janeiro e junho deste ano. Todos os setores analisados pela plataforma registram uma alta. A mais expressiva vindo na construção civil, 19,3%, e o agronegócio registrou um aumento de 3,7% nisso, né? Enquanto o transporte de produtos industrializados teve alta de 7,2%. Você que trabalha em logística há tanto tempo, você veja que a logística, as empresas não param de trabalhar e não param de crescer. Se não atrapalhar, esse é um segmento que gera emprego, gera receita e movimenta toda a cadeia produtiva. Esses dados que são divulgados, me parece que o pessoal dos governos não consegue ler, ou eles não conseguem entender, Marcos, porque se há um aumento de frete, a produção está aumentando. Se há um aumento de frete e esse transporte acontece, há uma cadeia toda produtiva que está sendo alimentada e aquecida, né? Como é que você entende essa situação, Marcos, que muitos não enxergam? No primeiro semestre do ano passado, isso aí é uma demanda represada, tá, Eduardo? No primeiro semestre do ano passado foi
realmente uma catástrofe na questão do transporte rodoviário de carro. Exato. Então nós temos essa demanda que estava represada, começou a desenvolver agora, mas o governo só não atrapalhando, ele já começa a ajudar muito a gente, né? A nossa dificuldade muito grande é com essa infraestrutura que compete ao Estado, né? E sofremos muito, por muitos anos com isso. Sim. Né? Há tempos atrás, né, Maurício, o então presidente Sarney sancionou um tributo chamado CID, né, sobre os combustíveis, que o apelo da inclusão desse tributo foi para fomentar as boas rodovias no país. Se passou mais de 30 anos, o imposto se mantém, mas na mesma proporcionalidade as estradas e rodovias aí por todo o país continuam esse caos que gera custo de manutenção dos caminhões, acidentes, né? Você tem diversos trechos de rodovias aí com problemas de engenharia, né? Sim, sim. Tombamentos Sim. e tudo, às vezes a gente falta de manutenção. As rodovias, elas não comportam a área de escape, né? A área de descanso do motorista, nenhum. Os motoristas reclamam muito porque eles têm, na parada de posto, eles são obrigados a abastecer, senão eles não param. Não pode. É um local seguro. É. A lei diz que ele precisa parar. Sim. Os motoristas, Até o controle das empresas para a segurança dele. controle rígido sobre isso. Não estou errado. Exatamente. Nós temos um controle muito rígido, principalmente a nossa empresa faz isso, e a gente tem muitas reclamações, porque eles em algum momento têm que parar até dentro de bairro, porque não existe área de parada do motorista. Então, você precisa se pensar uma infraestrutura geral, né, com banheiro, né? Você faz alguma parada, Eduardo, vai viajar por aí e você vai fazer parada em locais diferenciados, né? Sim, sim, sim. Né? Os motoristas não podem parar nesses Mas você locais. já reparou, Marcos, que paradas para grandes postos de gasolina com restaurantes e uma série de outros empreendimentos, esses são comuns e o governo autoriza, os governos do estado. Você vê, tem redes enormes, tá? Tem uma que são letrinhas lá, e você você encontra tudo lá. Agora, para caminhão não tem. Não tem. Não poderia se criar da mesma forma, eu vou autorizar 200 postos espalhados pelo Brasil, serão postos com borracheiro, local para banho e descanso, farmácia, tudo isso, só para transporte rodoviário de carga. Não poderia ser feito? Eu aposto que apareceriam vários empresários, eu vou investir nisso. Falta vontade, o Maurício falou bem, percepção de quem gera a economia, quem conduz a economia, dos que querem a cidade linda, maravilhosa, como é a nossa cidade de Santos. Então, o Maurício foi feliz. Ela tem o IDH que sobe a cada vez mais, oferece qualidade. As pessoas... Doutor Roberto Monteiro, que mandou até bom dia hoje de manhã, eu não respondi. Doutor Roberto, um abraço, obrigado pelo carinho. Ele também elogiou aqui não é nem coragem, não, viu, doutor Roberto? Às vezes que, como eu pego a minha filha, eu gosto de conversar com ela, está dizendo, poxa, pai, eu vejo a cidade de um jeito. Falei, toda cidade tem os seus acertos e os seus erros. Parte a gente encontrar, diminuí-los, né, Marcos? E aí, como o Maurício colocou... Um equilíbrio, né? Exato. Entre o gerador de riqueza para a cidade. Isso, que é necessário. Dos que vêm realmente turistar na cidade. Exato. Dos que vêm morar aqui, né? Já que a sua receita, o Maurício falou bem, muitas pessoas querem se aposentar e vir morar numa cidade com uma infraestrutura pronta, como a cidade de Santos. Mas nós temos uma geração muito grande, como a filha do Eduardo, né? Como as minhas filhas também. Sim, que elas querem nascer e viver, né? Nascer, crescer, viver e em Santos morrer. Mas muitas vezes elas são convidadas a não fazê-lo. Ir embora. Exatamente. Então cabe a nós cobrarmos a política. E eu fico triste demais, Maurício, né? Não é porque eu tenho esse DNA de porto, né? De atividade, né? Mas eu quero que toda a economia da cidade ela cresça. Não? Nós temos várias pessoas que vivem da praia, né? Nas suas vendas dos Mas olha, né, Marcos, essas caixinhas aqui estilizadas pela M Muniz chamam-se containers. Quando a gente fala em teus, né, que vão se somando, isso aqui é um DNA do Porto de Santos. Se a gente diminuir isso aqui, diminui a produção de várias empresas e, consequentemente, aquilo que o Maurício falou muito bem, né? A arrecadação, o nosso PIB
ele escoa em grande percentual pelo Porto de Santos. Temos outros portos que também ajudam nisso. Mas essa conta não pode ser esquecida, Marcos. Não, muito bem, Eduardo. É ilustrativo, né? São os teus, né? Aí tá aí, ó. Esses teus, ele vem mercadorias que boa parte daqui do nosso cenário foi importado por isso. O país, ele não é... não podemos demonizar isso. Né? O mundo todo depende, todos os países dependem, de uma certa forma, da importação, depende também da exportação. Então, você não pode... eu tenho uma terminologia, né, Maurício, que todo mundo precisa da feira e precisa do caminhão. Mas na minha porta, não. Ninguém quer ter na sua porta. Né? Mas isso aqui, as mercadorias, elas não, até agora, não conseguem ser transportadas para as prateleiras do supermercado por telepatia, qualquer uma outra coisa transformar. Não existe. É caminhão. E quando eu escuto uma fala, obviamente que não de público, de um ex-prefeito que não quer caminhão numa cidade portuária, eu fico muito triste. Porque no momento de voto, procura o porto. Depois de eleito, cria situações expulsando o caminhão da cidade de Santos. Então, isso é ruim. Seja autêntico, seja você mesmo. Né? A cidade é muito pequena. Qualquer coisa que você faça nessa cidade, ficam sabendo. Não é isso? Isso é triste. Você enxergar um personagem. Então, seja autêntico. Eu adoro pessoas autênticas. Então, nós temos aqui, há muitos anos, criando personagens. Quando precisam do porto, vão no porto lá. Falar que, atividade portuária. Quando não precisam, criam leis para expulsar a gente da cidade. Né? Esse é até de forma de desabafo. Desculpa a eloquência, viu, Maurício? Desculpa a eloquência, mas como eu te falei, eu prefiro os percalços da vida, né, os paralelepípedos que eu chuto na minha vida, ao tapinha nas costas. Perfeito, Eduardo. E vai melhorar você. Né? Você educa seus filhos como? Ele vai chorar em certo momento e ele vai sorrir. Se você só fizer ele sorrir, quando ele sair da sua casa, ele vai aprender a chorar, mas da pior forma. É isso? E hoje nós temos uma geração aqui, nós que no mercado de trabalho, que todos reclamam, não é dessa geração que real. Informação.
Não, só para concluir, então, assim, qual é a vinculação que existe entre o que está sendo solicitado por uma determinada área da administração com o que foi aprovado no plano de governo que levou aquela administração à vitória eleitoral? Exato. E ter muita lucidez, né, nesse momento da eleição. Primeiro, né, independente da escolha, o Marcos até foi também feliz, né? Eu vou votar no menos ruim. Não importa. Escolha alguém porque a cidade não pode parar. Então, às vezes, você vai dizer assim, precisamos de um passo para frente de cada vez, mas precisamos escolher. E a nossa política nacional tem sido a pior possível, tá? Pior possível. Mas se a gente ainda tem resultados isolados na nossa região, na nossa cidade, vamos produzir, né? Então, vamos trabalhar muito sobre isso também. Mas, Marcos Muniz, obrigado pela presença, sempre muito bom contar com a sua vinda aqui, especialista como empresário, mas despachante aduaneiro, na área de logística. Eu quero ver um porto cada vez maior, cada vez mais efetivo. A gente vê portos e portos crescendo no mundo inteiro e precisamos que o nosso porto cresça. Temos aí 16 quilômetros de extensão desse porto, mas me parece que querem, assim, contagem regressiva, 14, 13, 12, 10, 9, 8, 7, 5, tem só 2 quilômetros. Aí você fala assim, pô, 2 quilômetros, só para navio de cruzeiro agora ali. Dá a impressão disso, né? Então, a gente precisa fazer o seguinte, que esses 16 quilômetros sejam produtivos de forma consciente para a cidade, para gerar receita, gerar emprego e mais, formar profissionais dessa área. Inteligente, eu faço visitas, né, visita técnica no canal do Porto Santos, e todo momento que a gente tem essa oportunidade de trazer, né, um cliente ou até um amigo, né, eles ficam impressionados o tamanho, a magnitude toda e o fomento de várias atividades, né, no nosso canal aqui de acesso dos navios, e as possibilidades de crescimento e triste em algum momento que a gente vê aquilo ali tudo com possibilidade de negócio e há tempos assim sempre se falando o mesmo, né? Mas é o momento hoje de se chegar ao seu candidato e falar a verdade para ele, falar o que realmente ele precisa melhorar. Exato. Deixa a bajulação, a vassalagem de lado, né? E fale para ele o que você gostaria que mudasse na cidade. Isso. Né? Porque quando você fica em um certo posto de gestão e você cercado de bajuladores, você não enxerga o que realmente acontece ou na sua empresa, ou na prefeitura, né? Ou qualquer órgão público ou departamento. Então chega esse momento e converse com o seu candidato preferido. Só para você ter ideia, Marcos, importante a sua fala. O Maurício, você que teve a oportunidade de trabalhar na Caixa Econômica Federal, ela se mostra ainda um banco útil demais para o país, se mostra com uma autogestão importante, é um banco que tem ali uma liquidez importante para os processos de planos sociais do governo, mas isso tudo se deve ao quê? A uma gestão objetiva, clara. Não dá para, assim, como disse o Marcos, tem um erro ali? Presidente, a Caixa ali, ela não pode perder uns milhões aí, não tem problema não. Aí o outro vem lá, não, a Caixa ali não. Prejuízo que acontece com a instituição, quebra. Então, isso, eu estou dando um exemplo que você esteve lá, ou eu estou falando alguma besteira? Não, de maneira alguma, né? A profissionalização, a Caixa passou por um processo de profissionalização ao longo dos anos 90, e eu já estava na Caixa nesse momento, que foi fundamental, justamente porque, para fazer o papel social, em habitação, programas sociais, PIS, segundo-emprego, fundo de garantia, tudo que ela faz, o fundamento, a premissa, o equilíbrio econômico-financeiro. Perfeito. O país depende muito de você ter um órgão com a capilaridade que ela tem de pagamento de programas sociais, a atuação em infraestrutura que ela tem na situação em que o país está hoje. Eu acho que é um instrumento, é um agente de combate à desigualdade social fundamental. Agora, para isso tem que estar equilibrado economicamente. Exato, como qualquer órgão. Maurício Franco, obrigado, gestor em finanças, pela presença mais uma vez aqui, né? Sempre trazendo a sua capacidade de... diga lá, Virgínia. Diga lá as observações para a gente finalizar. A gente já estourou, mas muito bom contar, inclusive, com várias pessoas aqui.
O Mário lá de Cubatão parabenizando. Um abraço para você, Mário. Fica com Deus aí. Obrigado pelo carinho também. Está lá em São Bernardo. O problema de oscilação, infelizmente, da nossa internet aqui no litoral. Vamos torcer para que se resolva. Marcos Muniz, obrigado mais uma vez pela presença, pela participação. Vou até te propor um dia, viu? Pegar uma câmera, microfone e sair fazer um passeio dentro das áreas possíveis para mostrar um pouquinho para o nosso ouvinte e espectador o que é o Porto. Porque, infelizmente, tem pessoas da cidade que vendem o Porto de uma maneira pequena. Tá? Aí a pessoa fala assim, peraí, mas não é o maior Porto da América Latina? Não, ele não é tão importante assim, não. Ele vende essa imagem, mas sabe a necessidade que tem a cidade, na verdade, a região inteira, né, Maurício? O Porto é importante apenas para Santos, ele é importante para a região e para o país. Quiçá nós tivéssemos o Porto de Santos cada vez crescente e mais crescente ainda. Obrigado pelo convite, Maurício, que faz aqui um acontecer, Virgília que está ali no seu canto. Com toda certeza, você será convidado no próximo visita ao canal do Porto Santos. Vamos fazer. E por falar nisso, a gente está devendo, viu, Marcos? E você, a gente é devedor, hein? O convite do presidente Fontes, da praticagem, de fazer um dia a visita lá, né, e conhecer a estrutura. E museu que ele... e ele até falou, quem sabe propor vocês lá a conhecer o nosso trabalho ali em loco, né? Vai ser uma honra. Vamos agendar com o Zé Rodrigues lá, o carinho lá, né, do presidente Fontes, da praticagem de Santos. Isso aí. Muito obrigado. Um abraço a todos aí. Até amanhã com mais um programa ao vivo pela Rádio Star News. Seja o painel do Porto ou ponto a ponto, a gente está ao vivo para você. Tchau, Virgínia. Vamos embora. Você acompanhou o Ponto a Ponto. A notícia em destaque. A apresentação, Eduardo Lucas.